Viemos para tomar um banho aqui na saída da enseada do Vitrine do Lago. Tá bonito. A água é limpa, transparente. Mas tá indo embora. A água aqui é muito escura. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem com vocês? Uma satisfação enorme revê-los através de mais um estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria, antes de estudarmos essa lição, de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estendermos as nossas mãos, colocando em Tua Santa Palavra, buscando nela o sustento para a nossa fé. Nos abençoe, para que assim possamos sermos bem-sucedidos com a Tua direção e a direção do Teu Santo Espírito. Perdoe nossos pecados e faltas. Capacita-nos a compreensão do tema a ser estudado e ajude-nos, Senhor, pela Tua graça, que tenhamos condições não só de entender, mas de praticar e de ensinar aqueles que nos cercam. Te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. A promessa. Muito bonito aprofundarmos no conhecimento sagrado, especialmente agora, como temos feito nos estudos anteriores, aprofundando no conhecimento da história desse patriarca, o profeta Abraão. E muito tem a ver conosco, tudo o que esse moço fez lá no passado. Aqui nós temos Gênesis 24, verso 1, que diz o seguinte: Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor já havia lhe abençoado em tudo. Irmãos, presta atenção. Tudo que esse homem fez na vida, em tudo, ele foi abençoado. Não existe espaço para restrição no comportamento desse justo, que Deus o tomou e o dirigiu por toda a vida dele. E fez verdadeiramente um alicerce histórico para a nossa fé. Em todo o seu testemunho. Mortal como qualquer um de nós, mas um homem que de fato, durante todo o relato bíblico sobre ele, andou com Deus. Jamais titubeou a fé com relação a Deus e ao seu chamado. No segundo tema, Monte Moriá. Irmãos, aqui nós chegamos numa altura da história do patriarca. Existe muita especulação, muita confusão em torno disso aqui, mas é na realidade bastante simples. Basta lembrar que quando ele estava em Harã, norte da Mesopotâmia, quando a caravana saiu de Ur dos Caldeus, quando Deus falou com ele a primeira vez, ele estava em Ur dos Caldeus. Só que quando ele saiu ali de Ur, o pai dele ainda estava vivo, Terá, e ele, na realidade, era o líder da caravana. E Terá, evidentemente, aceitou acompanhar Abraão. Veja que negócio mais interessante, né? Que a genética que Deus estava buscando em Abraão veio de Terá. Então, esse moço, de nome até babilônico, né, Terá, esse moço aceitou seguir Abraão, ele acreditou na fé de Abraão, de seu filho. E eles foram em direção ao norte da Mesopotâmia com o propósito de ir para a Palestina. Mas conta aqui no relato bíblico que ele tinha 75 anos quando Terá morreu. Abraão estava com 75 e assumiu a caravana em direção à Palestina. Aqui sim, Abraão, o líder da caravana, já aos 75 anos de idade, parte em direção à Palestina. Aqui no Moriá, Abraão estava com 115 anos. E Isaac, seu filho, aproximadamente com 15 anos, irmãos. Que a Bíblia diz que ele era um mancebo.
Guarda essa chave aí que é importante, que nós vamos comentar alguma coisa relacionada com isso daqui um pouco. Lembre-se que Sara era só 10 anos mais jovem que Abraão. Então aqui no Moriá, esse moço aqui, que a Bíblia chama de mancebo, era um rapaz, ele estava aproximadamente com seus 15 anos de idade. Pela cultura de sua época, ele já era até maior de idade, ele poderia até estar casado, e não se casou nessa época, ele se casou bem mais velho. Isaac foi se casar com quase 40 anos de idade. Quando a mãe dele morreu, ele estava com 37 anos. Foi logo depois da morte da mãe dele que ele se casou. E aqui no Moriá, então, essa decisão, que não há revelação bíblica, que Abraão tivesse trocado ideia com Sara sobre a questão do pedido de Deus, porque aqui estava sendo tratado uma coisa de altíssimo nível, como foi a experiência entre o diabo e Deus acerca de Jó aqui na terra, lembra? Foi algo também muito profundo. O próprio Jó não estava sabendo do que estava rolando lá em cima, por que ele estava enfrentando tudo que ele enfrentou aqui. Mais ou menos teria essa relação de Sara com essa questão aqui. Não teria por que Sara estar participando dessa informação, até porque, sendo o filho único, o único dela, ela não teria a menor condição emocional de enfrentar uma situação dessa. Mas Abraão tinha fé suficiente para entender que o pedido de Deus era um teste de sua fé. E como ele aqui já era considerado o pai da fé, aqui no Moriá, ele estava com 115 anos, você saiu aos 75 anos lá de Harã, quando ele assumiu a caravana, meus irmãos, nós estamos falando aqui de 40 anos de convivência com Deus. Esse camarada, só de Harã até aqui no Moriá, já tinha 40 anos que ele falava com Deus, que ele via Deus face a face. Ele sabia exatamente com quem que ele estava falando. E a fé dele era uma fé consolidada. Nós não estamos falando de uma fezinha de café que tem por aí, não. Fezinha mequetrefe, não. Nós estamos falando de uma fé consolidada, irmãos. De um homem que andava e falava com Deus, do tipo de Enoque. São diversos registros que nós temos aqui, esse nível de experiência da fé de Abraão. E quando a gente junta essa cronologia de tempo, é apenas para entender a consolidação da fé desse homem, para fazer o que ele fez aqui no Moriá. Nós vamos ver aqui que realmente ele saiu seguro que o menino ia voltar para trás de boa. Porque a promessa que nós estamos estudando nesse tema de hoje está se tratando da genealogia dele a partir de Isaac. Não com os demais filhos dele que ele teria, com as concubinas e com outra esposa, como Quetura, que viria logo após a morte de Sara. Nós estamos falando aqui, os demais filhos todos, sendo biológico dele, são legítimos. Não existe ilegitimidade nisso aí. Lembre-se, nós não estamos falando de filho fora do casamento, nós estamos falando de filhos dentro do casamento, que naquela cultura, tanto a esposa era legítima, quanto as concubinas era legalmente considerado, então, faziam parte anexa do casamento com esse homem também. Naquela cultura. Então os filhos que ele tinha com a concubina é legítimo, biologicamente legítimo. Os filhos que ele teve com Quetura também são legítimos. Mas nada disso se sobrepõe ao fato de que em Isaac estava apontado o escolhido, o legítimo filho de Abraão escolhido para dar sequência à genealogia na qual viria o Messias. Mas todos os outros faziam parte da promessa de Deus a Abraão, que teria uma descendência enorme. E que para ser enorme assim, não poderia ser só com Isaac. A bênção se estenderia aos demais filhos que ele tinha. Com certeza absoluta. Mas agora a questão da promessa estava na linhagem de Isaac, aonde viria o Messias e ele unificaria o resto todinho da descendência de Abraão. E mais tarde Paulo chamaria os descendentes consanguíneos e descendentes pela fé. Todos estão acoplados de alguma forma, inseridos a esse grupo genealógico, espiritual e literal do patriarca Abraão. Então a primeira questão aqui é que Abraão conhecia Deus muito bem, aqui no momento em que ele foi comissionado a cumprir com a missão do Moriá.
E o segundo ponto que serve de lição para nós aqui, meus amados, é que todos nós temos o nosso Moriá, viu? Todos nós temos o nosso chamado, todos nós temos a nossa prova de fé. Isso pode acontecer uma única vez na vida, pode acontecer outras vezes, e a gente tem que subir no Moriá. Mas antes de subir no Moriá, a gente tem que estar certo da nossa escolha, da consolidação da nossa fé. Para Abraão aqui foi uma prova de fogo, para mim e para você também virão provas de fogo da mesma forma, que testarão a nossa fé. Mas nós temos que estar pronto. Se Deus é por nós, quem será contra nós, irmãos? Não há o que temer. Foi exatamente assim que Abraão encarou essa missão. Desceu sozinho, não comentou nada com o filho e muito menos com a mãe dele. De forma alguma. Ela só conheceu esse relato depois. E nada de passar mal com isso, porque foi uma experiência de fé bem sucedida. Que só engrossou os anais da história do patriarca. Terceiro ponto analisado aqui na questão da fé de Abraão, irmãos, ele tinha convicção absoluta que Deus é o centro da vida. Ele é o Criador de tudo e todos. Ele tinha absoluta convicção. Deus não ia dizer para ele, vai lá, pega o seu único filho que você tem, entrega ele, etc. E pronto, morreu. E aí? Ele teria vários outros filhos depois, dessa idade aqui, nós vamos ver isso aqui daqui a um pouco. Ele ainda casaria com Quetura. Com 137 anos de idade, quando Sara morreu, ele ainda se casaria com Quetura e ainda teria uma ninhada de filho com ela e com outras concubinas que ele teve. Está lá no relato de Gênesis, capítulo 25, versículo de 1 a 5. Dá uma lida lá e observe. Ele tinha convicção absoluta que Deus é o centro da vida. Ele sabia que o Isaac ia voltar para trás. Que aquele, especificamente Isaac, era o filho da promessa. Da referida promessa que ele sabia que Deus estava testando. E ele não só foi firme, como voltou. Mas foi dureza para o camarada aquilo. De preparar todo aquele cenário, cortar lenha e preparar o altar, ter que falar para o menino que ia matar ele. Menino com 15 anos, que era um cara forte. Então, raciocina, irmãos. A prova de fogo. Mas ele foi até o fim, ele aguentou o tranco. E o quarto e grandioso ponto de toda essa questão é que nesse cenário do altar pronto e ele revelar ao filho o que estava acontecendo, e quando ele disse para o menino que Deus ia prover o cordeiro para ele consolou de alguma maneira, e o menino acreditava na fé desse pai. O menino confiou de forma absoluta. Ele entendeu a linguagem do pai e se dobrou sobre o altar. Ele aceitou. Ele, na pior das hipóteses, tanto Abraão quanto Isaac acreditou naquele momento ali na ressurreição. Entende, irmãos? Ali se consolidou não só a fé de Abraão, como a fé de Isaac. As pessoas não veem Isaac como vivenciando uma consolidação de fé naquele momento. Mas o camarada tinha 15 anos, irmãos. Era um mancebo, era um rapaz. Ele poderia ter questionado. O moço dessa idade aí não engole qualquer coisa, não. Para ele ter aceitado isso, ele foi um jovem de fé, um baluarte de fé. Ele acreditou, teve fé não só em Deus, como em seu pai. Acreditou de forma cega na fé do seu pai, que Deus proveria o cordeiro. Entende, irmãos? E isso foi o que aconteceu. Porque nessa consolidação ficou estabelecido várias coisas. Primeiro, a prefiguração da morte do Filho único de Deus, o unigênito, único da espécie, que morreria a morte eterna por mim e por você, para pagar o preço que nenhuma criatura teria condição de pagar. Só um ser divino poderia pagar. Mas esse ser divino deixou de ser divino, se tornou humano, mas um humano perfeito, consertou a presepada do primeiro Adão, sendo chamado na Bíblia de segundo Adão,
retomou a condição de Adão do ponto que ele pecou para frente e sem cometer pecado. Raciocina o que Cristo fez. Por isso que Paulo chama ele de segundo Adão. Ele consertou a presepada do primeiro. Salvou, inclusive, garantiu, inclusive, a salvação dos nossos primeiros pais. O primeiro Adão teve a salvação garantida e a mulher dele, graças ao êxito do trabalho do segundo Adão, o filho do Deus vivo, que também é Deus. E aí fica não só a configuração clara e prefiguração da morte e ressurreição de Cristo, trazendo a salvação de graça para todos nós, como também a escatologia da sua volta para buscar os seus escolhidos de todos os tempos. O que nós hoje estamos aguardando em muito breve. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Por isso que o apóstolo Paulo também comenta em Romanos capítulo 12, verso 1, que rogo-vos, irmãos, que ofereceis os vossos corpos em sacrifício vivo, puro, santo e agradável a Deus. E esse é o vosso culto racional. Isso foi o que Abraão fez e foi o que Isaac também fez. E é o que eu e você devemos fazer quando a gente chega de frente para o Moriá de nossa vida. Todos nós temos um Moriá para subir. Mas precisamos de estar com a nossa fé consolidada. Se não tiver com a fé consolidada, meus amados irmãos, é uma queda só. Por isso é importante consolidar a nossa fé do dia a dia. Viver a nossa salvação dia a dia. A nossa fé, eu vivo ela hoje, agradeço a Deus à noite por ter sobrevivido e amanhã começa tudo de novo. E assim todos os dias. E assim vamos passando pelo Moriá da vida, pelo Calvário da vida, tomando a nossa cruz e seguindo, para que muito breve possamos abraçar com o Senhor nas mansões eternas. Pense nisso, muito profundo. No terceiro tema, Deus proverá. Lá em Gênesis 22, verso 5, é onde comenta que esse Isaac era um mancebo, era um rapaz. Que aí nós temos aproximadamente uma ideia dos seus 15 anos, aproximadamente, baseado no conto histórico de Abraão e da sua idade, quando ele gerou a Isaac. Ele estava de 100 para 101 anos de idade. Né? Então nós temos aí que Abraão era 100 a 101 anos mais velho do que seu filho Isaac. No Evangelho de João, no capítulo 1, verso de 1 a 3, ali comenta que esse Filho de Deus, ele era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Desde o início, tudo que foi feito por ele foi feito, e nada do que foi feito sem ele se fez, irmãos. Nós estamos falando de um Deus absoluto, que se fez carne e habitou entre nós, irmãos. A palavra Verbo quer dizer ação. E também lá no capítulo 8, verso 56, do Evangelho de João, Jesus faz uma referência nesse acontecimento aqui, falando que Abraão viu o meu dia e exultou. Entende? Olha o que Jesus está confirmando da consolidação de fé de Abraão. Abraão viu, através desse cenário todo que estava acontecendo ali, ele entendeu o que aconteceria lá no Calvário. Entende, irmãos? E Jesus está confirmando isso aqui. Não foi eu que escrevi, está aqui. E essa informação que Jesus deu aqui, sabe o que aconteceu? Acaba de ler o capítulo 8 do Evangelho de João. Eles pegaram ele para coar ele para o lado de fora, porque ele virou e falou assim: antes que Abraão fosse, eu sou. Porque eles falaram: não, mas você não tem nem 50 anos de idade, como é que você pode dizer que conheceu Abraão? Eu falei: rapaz, antes que Abraão fosse, eu sou. Quando ele falou eu sou, ele estava atribuindo o nome eu sou. Lembra lá de Êxodo, no capítulo 3, quando Deus mandou falar para Faraó, quem é que estava dizendo para o Faraó deixar os hebreus acompanhar Moisés? Fala para eles que o grande eu sou te disse isso para você e que vai mandar as pragas se você não ceder. O grande eu sou. Quando Jesus falou, antes que Abraão fosse, eu sou, eles passaram a mão em pedra para dar nele, para cercar e jogar ele de espenhadeira abaixo. Eles não tiveram estômago para aguentar a verdade, irmãos. Isso aqui foi só um dos pontos que Jesus mexeu de milindra na história do povo de Deus, que nos dias de Cristo já estava todo reformado através de tradições, não tinha estômago para aguentar a verdade.
Quando Cristo apresenta a verdade para eles, eles quiseram matá-lo. E hoje não mudou nada, irmãos. As religiões vão formando tradições, e quando as pessoas ficam vinculadas e presas, dependentes das tradições, quando dá de frente com a verdade, balançam, tremem, não aguentam, não tem estômago para aguentar a verdade. E a palavra de Deus é bruta. Ela é a espada aguda de dois gumes que corta até na divisa da alma. Separa sem a pessoa perceber que está dividido no meio. Coisa incrível. Mas ela liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nos liberta. Consolida a nossa fé. Nos proporciona condições de fazer não só o que Abraão fez, mas o que Isaac fez. De aceitar ser sacrificado. Porque tinha uma fé consolidada. Ele sabia do que viria, mas tinha que acreditar, tinha que se entregar aos cuidados de Deus e da vontade de Deus. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Deus proverá. Quarto tema, a morte de Sara. Muito bem, aqui Sara estava com 127 anos quando morreu, está aí no relato bíblico, né? 137 anos tinha seu marido, Abraão, e 37 anos tinha Isaac. Olha a distância. O Moriá já tinha ficado há 22 anos atrás. Por isso, de cara aqui nós podemos notar algumas incoerências que alguns estudiosos apresentam, de que Sara possivelmente se sentiu mal com esse negócio de Isaac e que isso pode ter ocasionado a morte dela. Conversa, não tem nada a ver. 22 anos já tinha passado o Moriá, irmãos. Quando aconteceu essa questão do Moriá, era uma história muito bem sucedida aos ouvidos não só de Sara, mas de todos que conheciam Abraão. Entende, irmãos? Aquele homem andava com Deus. E aqui, ele ainda viveria 33 anos para frente. Abraão ainda se casaria de novo e teria mais filhos. A partir dos 137 anos de idade. Outros dois pontos que eu gostaria de destacar aqui, nessa questão sobre a morte de Sara, é que lá em Gênesis, no capítulo 13, se você ler lá, passo a passo, você vai notar que já tinha acontecido a demarcação de propriedades, de terra, tanto de Abraão quanto de Ló, seu sobrinho. Ou seja, ele já tinha patrimônio aqui na terra prometida. O campo para sepultamento de Sara foi mais um apenas, que ele adquiriu para sepultar sua mulher, no coração ali de Canaã. Foi uma estratégia importante, até porque o translado naquela época, natural, sem embalsamar, sem nada, não teria condições de ser feito tal coisa. Então por isso que ali onde eles estavam mesmo, ele comprou esse campo e já encerrou o assunto, e estabeleceu ali o cemitério para sepultamento de Sara e mais tarde para receber o corpo dele também e de outros entes queridos. Entende? E o segundo ponto que eu gostaria também aqui de enaltecer, com relação ao sepultamento de Sara ali, naquela região, desse campo que eles compraram, Abraão não estava preocupado em se estabelecer, porque ele já estava estabelecido na terra. Mas o que estaria selando ali era a história do casal de progenitores da fé, aonde na descendência deles viria o Messias, que alcançaria tanto eu quanto você, e tudo que passou de lá até aqui. Todos os que se envolveram nessa fé ao único e verdadeiro Deus, desde os dias de Abraão até os nossos dias, e vai à frente dos nossos dias, porque estamos prestes a ver Jesus vir nas nuvens dos céus. E outra coisa, Abraão jamais teve lapsos de fé, como alguns estudiosos entendem. Ele nunca vacilou na fé. Ele tomou decisões que ele achou sensato tomar e tomou. E teve a bênção de Deus dirigindo ele. Deus não castigou ele por nada que ele fez. Deus demonstrou para ele que a vida de qualquer mortal tem altos e baixos. Um dia está lá em cima, outro dia está lá embaixo, mas faz parte da rotina
do eletrocardiograma, do eletroencefalograma da nossa vida. É altos e baixos, faz parte. Mas Abraão não se desligou, ele não titubeou na fé em momento algum. Ele não teve vacilo de fé. Se ele tivesse, o Moriá não teria acontecido da forma que aconteceu. Esse homem, cada dia que passava, irmãos, desde a primeira vez, lá em Ur dos Caldeus, que Deus falou com ele, irmãos, esse homem estava falando com o Criador em pessoa, com o centro da vida, do universo, irmãos. Raciocine. Ele não houve espaço para ele titubear na fé. Ele andou com Deus como Enoque andou com Deus. Só que ele cumpriu uma missão de ponta a ponta e descansou. Deus não levou ele em vida. E não duvido nada que já esteja no céu, ó, como um daqueles 12 anciãos. Lembra? Mateus 27, 51, 53. Pois é, na ressurreição de Cristo ressuscitou diversos e foi embora com ele. Né? A gente não sabe quem é, mas ele, João Batista, que tinha morrido há pouco tempo, né, foi tudo embora. E muitos importantes na história do povo de Deus já foi recolhidos, selecionados. Nós não sabemos quem, mas vamos ter surpresa lá no céu. Uma esposa para Isaac, quinto tema. Muito bem, aqui nós chegamos numa altura do estudo de Gênesis capítulo 24, aonde Sara então morreu, e a partir da morte de Sara, logo em seguida, ao luto, Abraão chama Eliezer e o comissiona de ir buscar uma esposa para Isaac. Isaac já estava com 37 anos de idade, irmãos. Quase chegando nos 40. Casou bem maduro. Mas raciocina. Por que que Deus não autorizou ele buscar uma esposa ali? Nos milhares que tinha vindo com ele de lá daquela região e estava tendo descendentes ali. Porque Deus conhece o DNA. Ele conhece o código genético de todas as criaturas do universo. Depois de Abraão, o mais interessante, o mais apropriado para dar sequência nesse código genético estava nessa mocinha aqui chamada Rebeca. Deus já vinha trabalhando no seu coraçãozinho para receber Eliezer e para receber, nem se fala então, Isaac como seu esposo. Eliezer, aquele que buscaria a moça proposta por Deus, quando pediu a Abraão o cumprimento dessa missão. Então Rebeca vem lá da Mesopotâmia. Veja que Eliezer saiu lá da Palestina e foi lá buscar, lá na Mesopotâmia, e trouxe essa moça, Rebeca. E que logo que veio, eles se casaram, ele levou ela para a tenda da mãe dele, que isso foi suficiente para consolar o seu coração, que ainda estava doído pela morte da mãe, pela perda da mãe. Assim está o relato bíblico. Uma coisa que a gente tem que observar aqui também, irmãos, não poderíamos deixar de destacar a questão do livre-arbítrio, né? Se coloque no lugar dessa moça, Rebeca. Chega um camarada porque está falando que é servo de Abraão, etc., que ninguém conhecia ele ali, ele era lá da Síria, lembra? Eliezer foi um filho adotivo, que ele, quando passou pela Síria, não só ele evangelizou a Jó, lembra do discípulo da fé, o primeiro discípulo da fé de Abraão? Pois é, Jó. Ele passou, deixou o discípulo Jó e adotou esse menino, Eliezer. E o menino seguiu com ele, Jó ficou lá, estabelecendo a fé, uma ponte entre a Mesopotâmia e a Palestina, né? Lá na Síria, Jó o sírio. Pois é, quando Abraão passou pela Síria, deixou tanto Jó quanto adotou essa criança Eliezer, que agora já bem adulto, bem maduro, bem já idoso, estava indo lá na Mesopotâmia em busca de Rebeca. E ele chega lá se dizendo, se comprovando, evidentemente, de alguma forma, que era servo de Abraão e que tinha essa missão. E deu certo, meus irmãos. Deu certo.
Mas o livre-arbítrio dessa moça, a conexão que ela tinha com Deus, aquela semelhança, aquele DNA da semelhança com Deus, lembra? Bateu forte quando Eliezer chegou perto dela. Ela deu água para os camelos dele beber, lembra? Ali foi o teste de conexão de Eliezer com ela, sabendo que ela seria escolhida. E assim foi. Ela foi espontaneamente, irmãos. Ela também era um alinhamento de fé incontestável. Ela estava ansiosa para poder formar esse laço. Entende, irmão? Quando ela veio, chegando de viagem com a caravana de Eliezer, viu Isaac vindo em direção aos camelos, ela pulou do camelo e perguntou para Eliezer: quem é aquele que está vindo lá? É quem eu estou pensando? Ele falou: é meu senhor Isaac. Ela correu e colocou o véu para encontrar com ele. Mas ela pulou do camelo, irmão. Olha a ansiedade que ela estava, tanto ela quanto ele, de se encontrar, como se já se conhecesse há muitos e muitos anos e nunca se viram. Isaac nasceu lá na Palestina, irmãos. Ela na Mesopotâmia. Nunca se viram. E foi um impacto de amor à primeira vista. Ele já levou ela para a tenda de Sara, onde foi consolado definitivamente da morte, da perda da sua mãe, e ficou consolidado o seu casamento com essa moça. Sabe o que é isso, irmãos? Tudo que nós estamos tratando até agora, lembra que eu falei do Moriá, da nossa vida lá atrás? Chamado, irmãos. Todos nós temos um chamado. Jesus disse que se quiserdes vir após mim, negue a si próprio, tome a sua cruz e siga-me. Chamado, decisão, consolidação de fé. Não podemos negar ao chamado, irmãos. Quando Deus nos chama, não podemos titubear. Só temos que seguir. Pense nisso. Vacilar aqui fica caro. Não vale a pena. No sexto tema, uma esposa para Abraão. Olha só, hein? O cara agora com 137 anos estava casando de novo, irmão. Olha a força que esse caboclinho tinha. Uma vitalidade fora do comum, meus irmãos. Casou de novo. E não foi só com Quetura. Porque se você ler Gênesis 25, de 1 a 5, você vai ver que ele teve concubinas no plural. Plural. Concubinas. Que até aqui então, se não fosse esse plural, só se conheceu uma concubina que ele teve. Agar. Que tinha despachado ela, foi embora com o filho dele. Agora não. Ele casa com Quetura e aparece filhos com concubinas. Claro, destacou. Ele deu a bênção do patrimônio dele todinho, né, praticamente, para Isaac. Mas deu presentes para todos os demais filhos dele, com as concubinas. Eram senhores presentes, que davam os caras a viver muito bem. Ele deu a bênção do patrimônio dele todinho, né, praticamente, que era Isaac, para receber o Messias. E esse é o relato que temos em Gênesis capítulo 24, do verso 67 até o capítulo 25, verso de 1 até 8. No cristianismo, é muito comum daqui e dali a gente ver algumas pessoas ignorantemente criticarem tanto a fé de Abraão, como alguns estudiosos até comentam que ele titubeou ou vacilou na fé, e isso é um equívoco lamentável de qualquer estudioso, como também questiona a opção dele conjugal de ter exercido não só a bigamia, mas a poligamia. Porque ele teve bigamia quando foi só entre ele, Sara e Agar. Mas quando vai para Quetura e concubinas, no plural, nós estamos falando aí de trigamia e poligamia em diante. E muitos criticam que isso teria sido um vacilo de fé dele. Nada disso. É coisa daquela cultura, que até hoje é daquele jeito lá. São 72 países no planeta Terra ainda, irmãos, que praticam a poligamia. Desses 72, 22 tirou da lei. Continua na religião. Mas 50 países ainda praticam na lei e na religião.
Não é a nossa religião, mas é na religião de Estado, onde se pratica essa modalidade conjugal. Regiões do Oriente, da Ásia, da África. Lá em Gênesis capítulo 25, no verso 6, tem a expressão concubinas no plural. Que receberam, das descendências receberam presentes de Abraão. E existe outra incoerência também que alguns estudiosos questionam, dizendo que Agar e Quetura talvez fosse a mesma pessoa. Sem chance. Se você ler lá em 1 Crônicas 1, 28 a 31, e comparar com Gênesis 25, de 1 a 8, você vai ver que tem a descendência distinta de Ismael, que era o filho de Agar. Independente de citar ou não o nome de Agar, nós sabemos que Ismael é filho de Agar. E o nome dos seus filhos de descendência. E os filhos de Quetura, que são completamente distintos. Compare para você ver, não tem nada a ver os filhos de Quetura com os filhos de Agar. São distintos. A única diferença é que lá em Crônicas está apontando o nome de Quetura e os seus descendentes. E não aponta o nome de Agar, mas não tem nada a ver, mas aponta os nomes dos filhos. Só ler o contexto, tanto em Crônicas quanto em Gênesis. Dá para ver claramente os descendentes de Ismael. Bem claro. Então não existe espaço para confundir Quetura com Agar, de forma alguma. E o patrimônio ficou claro. O patrimônio dele deixou de forma essencial para Isaac, na sua descendência. Os demais ele deu presentes para todos eles. Mas todos eram filhos biológicos, eram filhos legítimos de Abraão. Se fizer um DNA, ia ver claramente, é dele com a fulana, com a Beltrana, com a Ciclana. Mas ele era um homem de Deus e não vacilou na fé pela sua opção conjugal, conforme a sua cultura. E uma outra curiosidade, aqui em Gênesis também 35, de 22 a 26, é que os descendentes de Ismael também se formataram em 12 tribos, assim como os de Isaac, em 12 tribos. E não é para menos, né? Que eu não sei qual delas, que deveria ter uma selecionada a sacerdotes, porque nos dias de Moisés, Jetro era sacerdote do Deus Altíssimo, e ele era um descendente de Ismael, que estava ali em Midian, na Arábia Saudita, região povoada por Ismael, de onde na sua descendência se chegou também. Jetro era sacerdote do Deus Altíssimo, e um de seus descendentes, que era um descendente distante, então, de Abraão. E estava ali diante de Moisés agora, preparando Moisés para voltar e buscar o povo de Deus, para trazê-los até ali em Midian, ali no Sinai, e levá-los de volta à terra prometida, que foi prometida para Abraão, Isaac, Jacó e a todos. Abraão chegou a tomar posse, Isaac, Jacó, mas depois eles desceriam, cumprindo a profecia de Abraão, desceriam para o Egito. Mas voltariam para lá, através de Moisés. E assim foi feito. E como diz Paulo, lá em Romanos capítulo 4, de 1 a 12, né? Que o exemplo da fé de Abraão, da consolidação de fé dele, é inquestionável, né? Que Deus salva mediante a fé, que foi manifesta juntamente com a graça de Deus para o profeta Abraão e que chega até os nossos dias. Quando olhamos para a fé de Abraão, entendemos também a graça de Deus. Essa conexão que consolida a nossa fé. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. O sétimo tema, o impacto do chamado. Eu gostaria de citar um texto de Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 305, e tem também alguma coisa na página 369. Isaac era um símbolo do Filho de Deus, oferecido em sacrifícios pelos pecados do mundo. Deus queria imprimir na mente de Abraão o Evangelho para ele, bem como lhe provar a fé. Pediu que matasse seu querido Isaac. Foi-lhe feito compreender pela própria experiência quão inexprimível era a abnegação de Deus em dar seu próprio filho para morrer a fim de redimir o ser humano da total perdição. Nenhuma tortura mental poderia ser para Abraão igual àquela que sofrera ao obedecer à ordem divina de sacrificar o seu filho. Irmãos, o impacto do chamado do Moriá
mesmo estando conectado com Deus, como mortal que nós somos, é impacto, irmãos. Quando nós encostamos no limite de nossa existência e de nossa fé, sempre é muito impacto, irmãos. E só consolidados com Deus, temos a convicção de rompermos e sairmos vitoriosos. Santo Deus, fortaleça a nossa fé e nos capacite, Senhor, sempre, sempre a fazer escolhas, sempre ao seu lado e com nossa fé consolidada em Ti, Senhor. Que essa certeza inunde o nosso coração e as nossas vidas, as nossas escolhas e as nossas decisões. Prepare-nos para o Teu reino e que naquele grande dia, que breve está de acontecer, possamos ir ao encontro com o Senhor, nas nuvens dos céus e nas mansões eternas. É o que te suplicamos, agradecidos em nome de Jesus. A Jesus, a Deus o Pai, e ao Espírito de luz.